Boa tarde a todos e todas. Vocês estão conseguindo ouvir? Sim? Pronto. Então, eu fico muito feliz de participar aqui desse momento do Seminário do Livro e da Leitura e também participar de uma mesa com esse tema, né, leituras intersemióticas, e de estar aqui com os companheiros que compõem essa mesa. Então, é muito legal esse momento. Bom, eu vou aqui com algumas ponderações em relação a essa questão das leituras intersemióticas. Vou tentar utilizar um exemplo para dialogar com os colegas aqui. No caso, esse exemplo vai ser Arnaldo Antunes. É uma pilha aqui, não sei se é daquele. Bom, mas então eu vou tentar usar o exemplo de Arnaldo Antunes, que é um artista intersemiótico e acho que todos aqui conhecemos. E só referência também ao trabalho desenvolvido lá no IFRN Natal Cidade Alta. Já desde 2008, os estudantes do curso de produção cultural, 2011, nós temos lá muitas atividades voltadas à questão do poema processo. E o poema processo, por sua natureza, é intersemiótico por natureza. Então, ok, né, assim, passando a uma consideração primeira, leitura intersemiótica, interessante que ele termina por ampliar o conceito de leitura e também o conceito de livro. Então nós estamos sempre muito condicionados a entender esse ler em relação ao código verbal. E também estamos muito condicionados a associar o livro ao verbal, né, ao código verbal. E, na verdade, nas artes e na literatura, especificando, nós já temos várias experiências que ultrapassam esses limites apenas do código verbal. Experiências que associam linguagens artísticas distintas, como, por exemplo, a poesia e a fotografia, como, por exemplo, a poesia e a canção. Então, essas experiências que ultrapassam uma estrutura de comunicação, uma estrutura artística, nós tendemos a considerar como experiências intersemióticas. O poema sai da sua estrutura, o código verbal, da estrofe, e passa sonoras. Então, a questão da leitura intersemiótica eu acho interessante porque amplia e nos faz perceber até as manifestações artísticas de uma outra forma. E aí é muito bom ter esse tema num seminário do livro e da leitura, né? Porque já amplia esses conceitos aí que nós temos. Para o exemplo que está ali no slide, no caso de Arnaldo Antunes, e vai dialogando aqui. Eu vou falar, são 10 minutinhos, né? Falar rapidinho e depois a gente pode dialogar e especificar algo mais ou ampliar. Ele colocou na tela, já está aí na tela. Já. Esse aqui, aquele ali, aquele branco. Então, só enquanto a gente vai conectando aqui o exemplo que eu trouxe,
Arnaldo Antunes, ele, pela minha geração, foi bastante conhecido pela atuação nos Titãs. Ele iniciou a sua carreira artística no campo musical. E aí depois nos Titãs, exato. Ronaldo está aqui buscando os primórdios de Arnaldo Antunes, a pré-história. E então Arnaldo Antunes inicia essa carreira no campo da música, e é interessante que ele faz uma transição para a linguagem artística, para essa estrutura da poesia. Ele faz o caminho inverso a que Vinícius de Moraes, por exemplo, faz da literatura para a música. E hoje ele é bastante conhecido pela geração mais nova, também pela atuação na música naquele grupo, os Tribalistas, né? Sim, eu estava perguntando a uma turma de terceiro ano. A galera que não viu os Titãs, o pessoal mais novo, conhece os Tribalistas, essa ação musical de Arnaldo Antunes. E aí, bom, aqui estamos, podemos iniciar. Eu vou remeter a uma obra. Arnaldo Antunes já tem uma vasta obra que inicia, eu acho que em 80. Na verdade, ele publica o seu primeiro livro já em 82, 83, já nos anos 80. E aí deixa um pouquinho ali na gaveta, tem a carreira musical. E nos anos 90 ele retoma essa produção poética. E segue produzindo. E a obra de Arnaldo Antunes, ela é muito marcada por essa necessidade de romper as barreiras da estrutura de comunicação. Esse livro aqui, por exemplo, que tem ali a capa, é T, Eu, Tu. Ele produz com uma fotógrafa, né, Márcia Xavier, e ele é uma experiência intersemiótica. Por quê? Porque há uma tentativa de diálogo da linguagem da poesia com a linguagem da fotografia. E essa tentativa de diálogo, quando eu falo assim, é uma tentativa mesmo, né? Não é só colocar a foto e o poema. Há alguns poemas que são integrados à foto. E aí eu trouxe aqui alguns exemplos. A gente pode passar o slide. É só numa entrevista que ele concedeu em relação a esse livro, ele diz que não é nem poema nem imagem, mas diálogo, parceria de dois códigos. A intersemiótica é muito focada nessa questão do diálogo, nessa questão de um objeto híbrido, que termina sendo mais do que fotografia e mais do que o poema, né? Ele vai além. Então, eu acho que ficou um pouquinho, tá um pouco. Vocês estão conseguindo ver? Pronto, agora melhorou. Vou até passar para cá também, Ronaldo, para não ficar no meio aqui da conversa. Bom, então, esse é um dos objetos que nós temos lá no livro. É T, Eu, Tu, de Arnaldo Antunes e Márcia Xavier. Observamos aqui uma fotografia e temos o poema Amba e Amba. As águas, se não cessam ao correr, não secam. É uma tentativa de integrar a linguagem poética à linguagem fotográfica. Podemos passar adiante, que aí depois vocês vão observando e depois a gente vai comentando. Tem essa experiência. O através, atravessa, a trave, atrás de algo. Vocês veem que ele decompõe também a palavra ao longo das sequências, né? A palavra algo. E o O já interfere na imagem fotográfica, né? Já tem já exerce já adquire um outro significado na imagem fotográfica. Então é esse diálogo da imagem com
do verbal com o não verbal, vamos dizer dessa forma. Aí podemos passar próximo. Também mais uma experiência, luz, incide, light inside. E aí ele traz também essa questão do idioma e também a construção da imagem fotográfica com esse jogo de luz e sombra. Então, num certo momento, a gente pode até entender a integração total, né, do texto verbal com o texto não verbal. Portanto, essa é um recorte rápido dessa experiência intersemiótica de Arnaldo Antunes, né, da literatura, do poema com a fotografia. E a gente pode passar para adiante. E aí faz um retorno na história. Aquela obra E.T. Eu, Tu é de 2003 e em 1992 Arnaldo Antunes publicou a obra As Coisas. E aí vamos passar adiante. Há uma consideração dele em relação a essa obra que eu acho que vocês podem ler. E ele fala... Ele parte, na verdade, ele construiu poemas e quem ilustrou os poemas, como ele tem essa necessidade do não verbal, foi a filha que na época estava com 3 anos. E os poemas têm um pouco o tom de um olhar infantil, daquele primeiro contato com os objetos. E desse livro As Coisas, muitas composições poéticas se transformaram em canções nos CDs aí de Arnaldo Antunes. Então, eu trouxe aqui também 3 exemplos dessa integração do verbal com não verbal. A gente pode